Como day trader, a última coisa que importa é o seu operacional. Fala galera, beleza? Meu nome é Romulo e hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma coisa que eu fiquei preso por muito tempo. Eu acredito que a grande maioria de vocês também. Quando a gente vem para dentro do mercado, a gente sempre busca um setup milagroso, uma estratégia que vai fazer com que você ganhe muito dinheiro de uma forma rápida e consistente. Só que a gente acaba desenvolvendo um estilo operacional, a gente acaba aprendendo técnicas que a gente se adequa a ela e a gente se identifica. Por exemplo, o Palex ele gosta muito de operar com setups de 9.1, 9.2, 9.3. O Storm ele gosta muito de operar o trap dele, por exemplo. O André Machado ele gosta muito de operar pivô. Então cada um tem sua técnica, sua estratégia e acredita que aquele tipo de operacional para aquela pessoa é a melhor. E tá certo isso, tudo bem. Só que o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente dedica muito tempo e atenção a isso. E isso não tá certo. Isso eu posso falar, pode parecer um pouco contraditório que eu vou dizer, e isso algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu ia pensar da mesma maneira, que o cara é ignorante falar um negócio desse. Mas o nosso maior problema como trader é que a gente estuda aquilo que a gente já sabe e nunca evolui. Por exemplo, por muito tempo eu fiquei martelando, tipo, poxa, o que é que tá dando errado? Eu estudei tudo aquilo, eu coloco em prática, mas não dá certo. Eu faço o que o professor manda, mas não dá certo. E eu sempre tentava achar um erro dentro desse operacional, acreditando que era eu que estava errando, ou então eu estava deixando alguma coisa passar. E por muitas vezes eu ia dormir de madrugada assistindo aulas, assistindo vídeos tutoriais, assistindo tudo que eu tinha direito, comprando cursos, procurando encontrar o que eu estava fazendo de errado. Mas na verdade o que estava me fazendo errar esse tempo todo era que eu não tinha um gerenciamento de risco. Eu não sabia a hora de parar. Então, independentemente se eu estava ganhando ou perdendo, eu não sabia a hora que eu tinha que parar. E uma das coisas que mexeu muito comigo foi a questão de, sabe aqueles dias que você às vezes tá um dia bem, você já bateu sua meta, poxa, foi um dia excelente e tal, aí no outro dia você acaba indo trabalhar com a cabeça legal e tal. Hoje eu tenho uma gordura para queimar, ontem eu fiz um dinheiro legal, então bati mais do que minha meta, então eu posso hoje torrar dinheiro. Então a gente acaba negligenciando esse dinheiro que a gente ganhou no dia anterior. O grande problema disso é que a gente às vezes acaba assumindo uns riscos que não era necessário a gente assumir. E consequentemente a gente acaba jogando nosso dinheiro na vala, jogando nosso dinheiro no lixo, literalmente. E consequentemente isso acaba nos tornando um trader medíocre. Um dia ganha, um dia perde, um dia ganha, um dia perde. Sendo que aqui é uma profissão de alta performance. Então eu sempre tenho que trabalhar com a melhor eficiência possível. Então eu sempre tenho que perder pouco e ganhar muito, sempre perder pouco, ganhar muito. Então, às vezes, no outro dia, quando eu tava trabalhando, poxa, ontem eu fui bem, hoje eu vou lavar a égua. Às vezes eu usava muito essa expressão porque eu tenho uma gordura para queimar. Quando eu penso que não, eu queimei a gordura inteira, queimei por não aceitar eu ter queimado essa gordura, digamos assim, entre aspas, queimava o gain que eu tinha ganhado do dia anterior, e quando eu penso que não, tava no 0 a 0. Ou pior, eu tava no negativo e muitas vezes eu ia dormir, poxa, eu sou burro, eu preciso estudar, eu tenho que ver isso aí, tá errado, o que foi que eu errei, porque eu comprei aqui, porque eu vendi ali, e quando na verdade eu tava sendo dominado pela minha ganância, quando na verdade eu estava sendo dominado pela minha ignorância de não ter um gerenciamento de risco. Inclusive uma vez eu citei uma frase aqui dentro de um dos meus vídeos que falava o seguinte: para um trader profissional, ganhar dinheiro não lhe dá o direito de perder dinheiro. Pelo contrário, quanto mais dinheiro ganha, mais conservador a gente tem que ficar, para que assim a conta no final da semana, no final do mês, feche. Então às vezes eu vejo muitas pessoas dentro aqui do YouTube, por exemplo, entra num canal de alguém, ou de um fulano, de cicrano, não sei, e comenta: cara, você tem que ver o estilo operacional de fulano de tal, você tem que operar assim, você não era para ter comprado aí, ou você não era para ter vendido aí. Sendo que na verdade, querendo ou não, a gente trabalha com probabilidades. Quando você vai para frente de um gráfico, inclusive nesse vídeo aqui que eu fiz com os meus amigos, Trade Errático, Leia, o André do Trizone, vocês podem assistir ele, eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Eu bato justamente nessa tecla, que não importa o que você faça, desde que tenha um gerenciamento de risco controlado, independentemente do seu operacional. E eu super recomendo vocês assistirem esse vídeo, é um vídeo muito interessante. O resultado dele realmente é bem impressionante. E uma coisa que eu vejo na verdade muitas vezes, principalmente em quem está começando, é aquele espírito de ganância, né? De achar que vai vir para o mercado, vai ganhar R$100, R$200, R$1.000 todos os dias.
mas é mais fácil você perder R$100, R$1.000, R$3.000, seja lá o quanto for por dia, do que ganhar. Para isso a gente tem que trabalhar e entender o seu gerenciamento de risco. O quanto você está disposto a perder, quanto você está disposto a ganhar. E ter um compromisso sério com relação a isso. Muitas vezes eu ficava batendo na tecla da seguinte maneira. Eu já estava consistente nessa época, estava ganhando bem dentro do mercado. Só que depois que eu saí do emprego, eu já contei essa história aqui para os mais antigos, eu meio que perdi a confiança. Então o que acontecia muito dentro do mercado? Eu tinha um stop, um exemplo, de R$100, fazia uma entrada com o meu alvo ali em R$100 também, cento e poucos reais. Sempre eu tentava buscar um pouquinho mais do que o meu risco. E quando o mercado ele começava a andar, não tinha batido nem a metade do meu risco, eu ia lá proteger a minha operação. E muitas vezes o mercado voltava, me tirava no 0 a 0, me tirava sem um lucro algum, sem nada. E isso fazia com que a longo prazo, no final do mês, quando eu fechasse o mês, eu não tinha um desempenho legal, porque eu não deixava o mercado trabalhar a meu favor quando ele estava indo a meu favor. Eu sempre cortava logo. Por mais interessante que o meu setup seja, por mais assertivo que ele seja, essa conta não fecha. Eu sempre vou sair negativo. É impossível sair ganhando. Se meu operacional ele me dá uma... Sempre quando eu perdo, eu vou perder mais. Entenda uma coisa. Se você trabalha com tendência, deixa o mercado trabalhar, identifica o melhor ponto para comprar ou para vender e deixa o mercado fluir. Eu sei que é difícil, às vezes isso eu sei porque eu passei na pele. Você fica com a mão coçando ali, a cada tique que o mercado volta, não, vai reverter. Sendo que na verdade às vezes o mercado engrena uma tendência de alta linda ou de baixa linda. Muitas vezes eu cheguei a pegar esse dólar aqui, estudando o dólar, na verdade operando o dólar. E ver, principalmente quando ele perdia um fundo, ele andar 100 pontos para baixo, praticamente em linha reta. E eu tá de fora porque eu tive medo. Então, se você realmente quer ser consistente dentro do mercado, você tem que ganhar pelo menos ali o seu risco. Ou então, pelo menos você tem que ter uma taxa de assertividade muito grande assumindo um risco. Mas o ideal é que sempre você tenha um risco de 1 para 1. Isso vai fazer com que você, a longo prazo, tenha um desempenho melhor. Uma vez eu aprendi isso com o André Machado, meu professor. Não entre com um contrato, não faça com um contrato que você não faria com 100. Por mais que demore o dia inteiro para aparecer uma entrada que você considere aceitável dentro do seu operacional, espere. Muitas vezes eu era pego pela ansiedade e essa ansiedade acabava comigo. Pois é isso aí, gente. O vídeo de hoje era mais falando a respeito disso. Tem um gerenciamento de risco, pelo amor de Deus, se você quer realmente vencer dentro desse mercado. Saiba o quanto você pode perder no máximo. Saiba a sua meta de ganho. Obviamente, você pode ganhar mais do que aquilo. Mas sempre respeite, principalmente no dia que você perder. Porque é no dia da perda que vai fazer você diferente dos outros traders que são perdedores. É aí onde se separa homens de meninos. Então aprenda a perder que você vai ter sucesso aqui dentro. Pois é isso aí, gente. Aqui é o vídeo, se você quiser assistir, que eu comentei, que eu fiz com os meus amigos. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like. Comenta aqui se você já passou por esse tipo de situação. Fiquem com Deus, valeu, falou, fui!